Descubra a emocionante verdade. Meu neto revelou que meu filho planejava ficar com minha casa. A voz de Dona Nena ecoou pelo porão empoeirado, misturado ao cheiro de mofo e memórias. Com 70 anos, ela sabia que a vida poderia ser traiçoeira, mas nunca imaginou que seu coração seria testado dessa maneira. A casa, antiga e cheia de histórias, era mais do que uma construção. Era o lar onde educou seu único filho, Eduardo, agora um advogado respeitado. As paredes conheciam risos, lágrimas e os altos e baixos de uma vida dedicada à família, e, enquanto organizavam algumas caixas, seu neto, Rafael, de 20 anos, trouxe à tona um segredo que poderia despedaçar essa história. Vó, espera, o que é isso? Rafael segurava um papel amarelado que parecia ter sido esquecido por décadas. O coração de Nena disparou ao ver a expressão confusa do neto. Rafael, com a inocência que só os jovens têm, abriu o documento revelando um projeto de venda da casa assinado por Eduardo. As mãos trêmulas de Nena se apertaram, sentindo que o chão estava prestes a sumir sob seus pés. Desde que perdeu seu marido, a casa era o seu refúgio, um lugar sagrado de amor e proteção. Eduardo nunca faria isso. Sussurrou Nena, sua voz tremulante quase se perdendo na poeira do passado. Mergulhando em lembranças, Nena via-se costurando nos dias longos, sempre com a esperança de que Eduardo tivesse um futuro brilhante. E foi exatamente isso que ele conquistou, mas a um custo que ela não poderia imaginar. Ali, entre caixas de roupas perdidas e brinquedos quebrados, o antigo amor transformava-se em desespero e traição. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A verdade nua e crua estava prestes a desmoronar a estrutura familiar que Nena havia construído com tanto amor. Seu coração começava a pesar com a ideia de que seu filho, a quem dedicou tudo, estava ali, prestes a abrir uma fissura profunda. Rafael hesitou, dividindo-se entre a lealdade ao pai e o amor à avó. O olhar de Nena, sereno mas repleto de dor, o fazia tremular internamente. As palavras que iriam ecoar em seus próximos encontros jamais seriam as mesmas. Finalmente, a tensão explodiu quando Eduardo entrou no porão, encontrando seu filho e sua mãe nesse jogo de revelações. As palavras que saíram da boca de Nena, agora armadas com indignação e tristeza, ameaçavam cortar laços que pareciam indestrutíveis. Eduardo, como você pôde? Essa casa é a nossa história. As vozes se elevaram, como se as paredes estivessem prestes a desabar sob o peso da verdade. No ápice da discussão, um momento de calma repousou sobre eles, trazendo à tona as memórias que, por tanto tempo, estiveram enterradas sob a ambição e o pragmatismo. Eduardo, num gesto inesperado, hesitou. A visão da mãe o fez parar. Que futuro era esse sem a essência do lar? A batalha estava apenas começando. O que aconteceria quando o sopro ancestral da unidade familiar se confrontasse com a ambição individual que agora parecia tão distante? Aquelas palavras ressoariam para sempre na moldura do passado. E enquanto a tensão pairava no ar, a verdadeira batalha apenas começava, deixando todos em uma encruzilhada emocional. O silêncio no porão se estendeu como um fio fino prestes a se romper. Rafael olhava para o pai, depois para a avó, confuso e quase apático, como se o peso da situação o estivesse esmagando. Ele sentia a pressão em seus ombros, a divisão entre dois amores tão profundos, mas que agora se tornavam estranhos. As paredes da casa pareciam estreitar, como se quisessem cercá-los em uma prisão emocional. Eduardo respirou fundo. Aquela casa era o amor de sua vida, não apenas um bem material. Cada cômodo carregava histórias e risos, e ao mesmo tempo, ele sabia que a vida exigia sacrifícios. Mãe, eu só queria algo melhor para nós, ele tentou justificar, mas suas palavras soavam vazias e distantes. Como poderia ele se justificar para a mulher que lhe deu tudo, a mulher que criou um lar mágico com tão pouco? Melhor para nós. Nena começou, a voz tremendo de indignação. Você acha que vender a casa, nossas memórias, é o melhor? O que você pretende ganhar com isso? Dinheiro? Poder? A cada palavra, Nena sentia as lágrimas se acumulando, misturando-se à poeira ao seu redor. O calor da discussão tornava o ambiente sufocante, e ela sabia que era preciso falar, precisava deixar a dor fluir.
Eu sempre trabalhei duro, mãe, para dar ao Rafael tudo o que ele deseja, para prepará-lo para o futuro. Eduardo retrucou, mas seu tom era um misto de raiva e desespero. A discussão parecia um doce sonhar que se transformava em pesadelo. Rafael, cercado por aquela tempestade emocional, decidiu intervir. Pai, você realmente precisa disso? Essa casa não é apenas tijolos e cimento. É nossa família. Seus olhos brigavam com a verdade, entre o desejo de apoiar o pai e a necessidade de proteger a avó. Ele se sentia perdido, como uma ponte entre dois mundos que agora pareciam se chocar. A tensão na sala recomeçou, e Nena caminhou lentamente até a caixa onde guardava suas memórias mais queridas. Abriu-a e tirou uma foto do casamento dela e de seu falecido marido. A imagem estava desbotada, mas a felicidade que ela transmitia era viva. Olhem só, disse, segurando a foto com cuidado, como se fosse um tesouro. Essa casa foi feita de amor, de promessas, não de ambições. Não posso deixar isso ser destruído. Eduardo olhou para a fotografia e sentiu um golpe súbito. As memórias de brincadeiras de infância reverberaram em sua mente. Ele se viu correndo de bicicleta pelo quintal, os gritos alegres da mãe se misturando ao risado dos amigos. O calor que outrora sentirá aliviava a dor em seu peito. As palavras de Nena faziam entender que a casa não era apenas uma estrutura física, mas um alicerce emocional. Mas a dúvida ainda assombrava sua mente. Ele queria o melhor para Rafael, queria vê-lo florescer. Do que adianta isso se não conseguirmos nos sustentar? Ele perguntou, os olhos agora em um mar de incertezas. Nena, sentindo a fragilidade da situação, se lembrou de outra promessa feita àquele lar. Era hora de resgatar o que estava perdido. Não podemos deixar que o amor se torne um fardo. O que precisamos discutir é como manter essa casa e a riqueza de memórias juntas. Precisamos encontrar um jeito. O que Eduardo não podia prever era que essa conversa geraria verdadeiras revelações, desafios que eles nunca imaginaram. Entre lágrimas, gritos e esperanças, a luta pela unidade familiar começava a se desenrolar. O dia acabava, e as sombras se alongavam nas paredes da velha casa. O que aconteceria agora que a verdade começava a surgir? Nena e Eduardo precisavam decidir se estavam prontos para enfrentar a realidade juntos, ou se a casa, naquele estado, os separaria para sempre. Enquanto o silêncio se estabelecia novamente, uma pergunta pairava no ar. Até que ponto eram capazes de se reinventar para preservar aquilo que mais amavam? O cheiro do mofo misturado ao perfume das lembranças pairava no ar do porão, intensificando a tensão entre eles. Rafael sentia seu coração acelerar, e a pressão em seu peito aumentava. O que sua avó havia dito o deixava inquieto. Ele olhou para Nena, enxugando uma lágrima que teimava em escorregar. Aquele era um momento crucial, um ponto de virada que poderia moldar o futuro de sua família. Precisamos conversar sobre isso de verdade, disse Nena, quebrando o silêncio novamente, as mãos ainda segurando a fotografia como se fosse um porto seguro. Esse lugar não é só uma casa, é o legado da nossa família. E você, Eduardo, está prestes a jogar tudo isso fora. Eu sei, mãe. Eu sei, Eduardo admitiu, a voz embargada. Ele passou a mão pela cabeça, tentando organizar os pensamentos. Mas o que você sugere? Viver aqui sem saber se teremos comida na mesa? A frustração misturou-se à tristeza, tornando seu olhar mais sombrio. Não era apenas uma venda, estava colocando em xeque os pilares da segurança que ele sonhava para Rafael. Rafael respirou fundo, percebendo que o peso da conversa recaía sobre seus ombros. Ele não poderia deixar sua avó e seu pai se afastarem ainda mais. Estamos juntos aqui. Não podemos deixar que o medo nos separe, ele disse, sentindo a determinação brotar em seu peito. Se a casa é tão importante para vocês, vamos encontrar uma solução para mantê-la. O clima, antes opressivo, parecia ganhar uma nova esperança com as palavras de Rafael. Nena observou o rosto do neto. A essência de tudo o que ela amava estava ali, refletida nos olhos dele. Meu querido, vamos ter que lutar por isso, disse, emocionada. A família é a nossa maior riqueza, e nunca foi fácil. Eduardo, ao ouvir as palavras firmes do filho, sentiu o coração apertar. Está certo, vamos tentar. Mas o que faremos? Precisamos de dinheiro. A situação está complicada. Ele se abriu e, pela primeira vez, revelou suas angústias, se permitindo ser vulnerável diante da mãe e do filho. Precisamos começar por mudanças. Talvez um empréstimo, um consórcio, alguma forma de reunir forças, sugeriu Nena, com a voz carregada de emoção. Mas precisamos estar unidos. Essa é a chave.
Trocando olhares, eles entenderam que era hora de deixar de lado as mágoas e se unirem em nome do que realmente importava. O passado fugidio começava a dar lugar à esperança. Rafael se lembrou do sonho que tivera recentemente, onde todos estavam juntos, felizes, vivendo na casa familiar. Aquela imagem podia, sim, se tornar uma realidade. No entanto, enquanto discutiam, as nuvens do passado se formavam novamente. Nena hesitou. Eduardo, há algo que preciso te contar. A expressão no rosto dela indicava que algo sério estava por vir. A tensão no ar aumentou. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. Ele não sabia o que esperar. O que houve, mãe? É sobre sua saúde, ela disse, as palavras saindo de sua boca como um sussurro pesado. Eu descobri algo que não posso guardar mais. A sala ficou em silêncio novamente, e Rafael sentiu o estômago revirar. Ele olhou rapidamente para o pai e viu a preocupação tomando conta de seu rosto. Sobre a sua saúde? O que você quer dizer? Eduardo perguntou, a voz tremendo. Enquanto essa verdade começava a emergir, Rafael sentiu que o ciclo de luta e amor de sua família estava prestes a ganhar uma nova dimensão. Ele só esperava que, ao final, as revelações os unissem ainda mais. E assim, com as sombras da noite tomando conta da casa e com a dúvida paralisante pairando no ar, uma realidade ainda mais complexa se apresentava diante deles. Estariam prontos para enfrentar a verdade que poderia mudar tudo? Nena respirou fundo, tentando reunir coragem para continuar. O peso de suas palavras era tanto que parecia esmagá-la. Ela olhou para Eduardo, que agora estava visivelmente nervoso, suas mãos tremendo levemente enquanto se agarrava à borda da mesa. Mãe, por favor, o que aconteceu? Você está me assustando, implorou Eduardo, com a voz entrecortada. Rafael, em silêncio, observava a cena, seu coração agitado, temendo o que poderia vir a seguir. Eu fiz alguns exames, disse Nena, hesitante. E os resultados não são bons, Eduardo. Eu tenho um problema sério de saúde. As palavras pairaram no ar, pesadas. Ela viu a expressão de Eduardo mudar completamente, um misto de medo e desespero tomando conta de seu rosto. O que você quer dizer com isso? Do que você está falando? Eduardo questionou, sua voz soando quase inaudível. A insegurança estava estampada ali, nas linhas de preocupação que se formavam entre suas sobrancelhas. Eu não queria te preocupar antes, mas eu tenho um câncer. O médico disse que precisamos agir rápido, Nena revelou, as lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto a verdade dolorosa finalmente se fazia ouvir. A revelação cortou como uma faca. Rafael sentiu a pressão em seu peito aumentar, uma onda de desespero inundando. Não pode ser verdade. Eduardo gritou, a indignação crescendo dentro dele. Você tem que ser forte. Vamos encontrar um tratamento, alguma coisa. Ele respondeu, balançando a cabeça em negação. Nena olhou para ele com toda a fragilidade que a situação impunha. Eduardo, eu não sei quanto tempo me resta, mas preciso que você seja prático. Essa casa é tudo o que temos. Se eu não estiver aqui, você precisa cuidar do que é nosso. Sua voz falhou, e Rafael correu até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Mãe, por favor, não fala assim. Você vai ficar bem. Nós vamos encontrar uma solução, Rafael disse, sua voz carregada de emoção, mas a incerteza também fazia parte de sua esperança. Eduardo, ainda em estado de choque, olhou para Rafael e depois para sua mãe, refletindo sobre a gravidade da situação. O que eu posso fazer? O que devemos fazer agora? Ele estava perdido, sufocado pela dor da possibilidade iminente de perder sua mãe. Primeiro, precisamos reunir a família. Os parentes devem saber, disse Nena, limpando as lágrimas com um gesto delicado. E precisamos de recursos. O tratamento é caro. A casa pode nos ajudar nesse sentido. Rafael sentiu uma raiva se formando no fundo de seu ser. A ideia de abrir mão da casa que simbolizava tantos anos de amor e união foi um golpe duro. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que a saúde da avó estava em primeiro lugar. Não vou deixar você passar por isso sozinha. Vamos lutar juntos, Rafael declarou, um brilho feroz em seus olhos. Sentia que o que estava em jogo ia além das paredes daquela casa. Era o amor, a luta e a esperança de uma vida em conjunto. Mesmo que os tempos fossem sombrios. Eduardo, antes tão relutante em permanecer na casa, agora estava visivelmente confrontado com a própria fragilidade e a necessidade de reavaliar suas prioridades.
Se for preciso, eu vou arranjar um jeito, qualquer jeito, disse ele, a determinação partindo de um lugar profundo de amor e ternura. A conversa tomou um novo rumo, e diante do desespero da incerteza, a família se uniria, não apenas por um legado, mas pela própria vida. Porém, enquanto exploravam as possibilidades e soluções, uma sombra ainda se projetava através das paredes da casa. Uma decisão difícil se anunciava, uma que Rafael não poderia imaginar. O verdadeiro desafio estava apenas começando e o que descobriram poderia mudar tudo novamente. Então, ao saírem do porão, o telefone de Nena começou a tocar. Uma mensagem que poderia trazer mais notícias e, talvez, mais segredos a serem revelados. O que seria? Seriam as respostas que procuravam, ou uma nova reviravolta os aguardava? Nena hesitou, o coração acelerado, enquanto o telefone vibrava na mesa. O olhar de Eduardo e Rafael estava fixo nela, um misto de expectativa e ansiedade. A última coisa que ela queria era mais problemas. No entanto, a curiosidade tomou conta. Afinal, quem poderia estar ligando nesse momento tão delicado? Ela pegou o celular e visualizou a tela. A luz, quase ofuscante, trazia uma mensagem de um número desconhecido. O dedo pairou sobre a opção de abrir a mensagem. Uma parte dela queria ignorar, repousar a mente sobre tudo que já havia ouvido. Mas a outra parte, a parte que desejava clareza, insistia em olhar. Quem é? Eduardo perguntou, sua voz urgente, quase uma súplica. Nena sentiu que aquela pergunta ecoava em sua própria cabeça. O que poderia ser tão importante nesse instante? É de alguém que eu não conheço. Ela falou devagar, como se as palavras tivessem pesos diferentes, uns mais leves, outros mais pesados. Eduardo virou-se para Rafael, seu semblante tenso. Eles trocavam olhares significativos, cada um tentando decifrar o que o outro estava sentindo. Abre, mãe. Pode ser uma informação importante, Rafael insistiu. Seu tom era firme, mas a preocupação tornava-se evidente. Nena fez uma pausa, respirando fundo, e, com um movimento hesitante, abriu a mensagem. As palavras eram breves, mas impactantes. Sou eu, Valéria. Preciso falar com você sobre a casa. Seu filho não é quem você pensa. Ele tem planos e o que eu sei pode mudar tudo. Um frio percorreu a espinha de Nena. Valéria? Seu coração disparou. Ela havia visto Valéria na última reunião de família, mas o que ela estaria insinuando? Eduardo se aproximou ainda mais, quase grudado na tela. O que diz? O que ela quer? Ela diz que tem informações sobre você, Eduardo, Nena respondeu, a voz tremendo. A revelação se desenrolava e parecia formar uma tempestade sobre eles. A tensão na sala era palpável, cada um segurando a respiração, esperando pela continuação. Informações? Do que você está falando? Afinal, o que é? Eduardo se interrompeu, percebendo a gravidade. Uma inquietação crescente se formava no ar. Os olhos de Rafael estavam na sua mãe, depois em Eduardo, como se tentasse encontrar algum ponto de esperança no horizonte escuro que começava a se desenhar. Ela disse que o papai tem planos. Planos para a casa. A última palavra pairou no ar, carregando o peso de milhares de memórias. Nena sentiu que o chão oscilava sob os pés. As paredes, uma fortaleza de amor, agora se tornavam barreiras de indiferença. Mãe, isso não pode ser verdade. Não pode. Eduardo exclamou, a raiva e a confusão transparecendo enquanto sua mente tentava processar a situação. Ele não acreditava que seu pai poderia fazer algo assim. A casa é nossa. Nena sentiu que não poderia conter mais as emoções. Devemos descobrir o que isso significa de verdade. Precisamos confrontá-lo. Ao falar, ela organizava as ideias, mas com cada palavra também sentia o peso da incerteza. O laço familiar que antes parecia inquebrável agora era testado. O que mais seria revelado? E se for verdade? E se ele estiver pensando em algo que pode nos separar? Rafael notou que as lágrimas ameaçavam descer pelo rosto da mãe. Precisamos agir logo. Nena olhou para os filhos, a dor no fundo de seu coração crescerá. Precisava de respostas, mas estava ciente de que a verdade poderia doer ainda mais do que a mentira. Vou responder a Valéria. Não posso hesitar. As palavras se arrastaram pelo seu lábio, enquanto o angustiante silêncio as envolvia. E assim, naquela noite escura, a família se preparou para confrontar um passado que parecia ter voltado para atormentá-los. O telefone da casa tornou-se um portal, e com cada toque, mais segredos ameaçavam ser revelados. Quais eram os planos do pai? E a pergunta que não queria calar ecoava em seu interior.
O que mais seria revelado ao abrirem a porta do passado? Nena respirou fundo e decidiu que não poderia adiar mais. O coração ainda acelerado, ela digitaria uma resposta para Valéria. Sua mente fervilhava de perguntas, e cada letra parecia acesso a um mistério maior. Rafael cruzou os braços, os olhos fixos nela como se fossem uma âncora. Mãe, você tem certeza sobre isso? A voz de Eduardo foi um sussurro quase quebrado. E se Valéria estiver mentindo? Isso pode acabar só piorando as coisas. É exatamente por isso que preciso saber a verdade, Nena retrucou, a determinação despontando em sua voz. O que mais poderia existir por trás da fachada de normalidade que sempre cercou sua família? Com cada momento percorrendo a noite, o peso das escolhas que se aproximavam se tornava quase insuportável. Caso as palavras de Valéria fossem verdadeiras, seu marido teria planos que não envolviam a família, mas eram segredos próprios que agora poderiam desmoronar tudo. A vida que construíram juntos parecia, de repente, uma construção feita de cartas. Depois de alguns instantes, decidiu o que escrever. Agilmente, digitou: Valéria, o que você quer dizer com isso? O que você sabe, exatamente? Ao pressionar enviar, sentiu uma onda de nervosismo. E se Valéria não respondesse? E se ela não tivesse mais informações que poderiam ajudar? Os minutos se passaram, cada um carregando um peso emocional insuportável. Nena olhou para os lados, tentando ler os sentimentos nos rostos dos filhos. Eduardo tinha a testa franzida, claramente lutando contra a raiva que fervia dentro dele. Rafael estava calado, mas os olhos cheios de um turbilhão de incertezas. Finalmente, o celular apitou. Valéria havia respondido. O coração de Nena disparou uma vez mais. Precisamos nos encontrar. Vou explicar tudo pessoalmente. É crucial que você saiba. Amanhã às 15 horas, na padaria da esquina. Não conte a ninguém sobre isso. Nena quase deixou o celular cair. A padaria? Um lugar que sempre foi um reduto de momentos felizes em família agora se tornava o cenário de um potencial choque. E se o pai ficar sabendo? A pergunta lhe para em sua mente como uma lâmina. Outra vez, Eduardo deixou transparecer sua frustração. Ele não precisa saber disso. Precisamos entender o que está acontecendo. E se Valéria está certa, mãe, precisamos nos preparar para o pior. Concordo, Rafael interveio. Devemos ir juntos. Não posso deixar você sozinha nesse momento. A ideia de recorrer a Valéria, mesmo que desconfortável, trouxe uma gota de esperança. Embora a verdade pudesse ser dolorosa, era necessário enfrentá-la. Nena sentiu uma onda de gratidão. Nesse instante, ela percebeu que, mesmo diante de verdades amargas, a união da família era sua fortaleza. Viver com dúvida era impossível, e, se fosse para confrontar um novo desafio, que fosse em conjunto. Está bem, nós iremos juntos, Nena decidiu, a voz firme. Precisamos saber o quanto antes. E, se for verdade, avaliamos nossos próximos passos juntos. Quando a noite avançou, a escuridão parecia se fechar sobre eles como um manto de incerteza. A casa que um dia havia sido sinônimo de lar estava agora repleta de segredos, desejo de revelações e, ainda assim, uma chama de esperança. Que reviravolta o dia seguinte traria? O que Valéria teria a dizer que pudesse mudar tudo? No fundo do coração, Nena rezava para que a verdade não fosse tão dolorosa. Afinal, o que estava em jogo era mais do que uma casa, era o laço que unia a família eternamente. À medida que a noite se arrastava, um novo medo se formava. E se o encontro na padaria trouxesse mais do que respostas? E se revelasse algo que fosse insuportável? Era um abismo de incertezas e ela sabia que, após o amanhecer, a vida que conheciam nunca mais seria a mesma. O dia seguinte surgiu nublado, como se o céu estivesse em sintonia com o coração de Nena. Ela se levantou antes do relógio tocar, a mente a 1000 por hora. O café, normalmente um momento de alegria, estava carregado de um misto de ansiedade e medo. Cada gole parecia pesado, um lembrete do que estava por vir. Rafael e Eduardo ainda dormiam, o que proporcionou a Nena um breve momento de solidão para refletir. Ao olhar pela janela, as árvores pareciam dançar ao vento, como se quisessem dizer que tudo ficaria bem. Mas a dúvida persistia. Por que Valéria queria encontrá-la? A lembrança da conversa com a ex-amiga retornava, trazendo de volta o peso das palavras não ditas e das revelações à vista. Assim que os meninos acordaram, a atmosfera na casa estava tensa. Nena tentou agir normalmente, mas cada tentativa de conversa soava falsa. Alberto, o marido, não estava em casa, o que era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo.
Se ele estivesse ali, não seria apenas Nena e os filhos esperanças em busca de respostas, mas um homem que poderia se sentir ameaçado. Nossa, mãe, você parece mais nervosa do que o normal, Rafael comentou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Estou bem, só pensando no que Valéria pode ter para nos dizer, Nena respondeu, forçando um sorriso. Eduardo a observava com um olhar de preocupação, mas decidiu não pressionar. Era como se todos soubessem que, em breve, suas vidas tomariam um novo rumo. Quando finalmente chegou a hora de irem à padaria, a caminhada parecia interminável. Cada passo estava carregado de expectativa, e Nena sentia como se estivesse caminhando em direção a um precipício. Que tipo de verdade poderiam descobrir ali? Seria a última chance de salvar o que restava da família. Ao entrarem na padaria, o aroma do pão quentinho invadiu os sentidos, mas não trouxe conforto. O lugar estava relativamente vazio, apenas algumas mesas ocupadas por clientes distraídos. Nena olhou ao redor, procurando por Valéria, sua antiga confidente. Ao avistá-la no canto, um frio percorreu sua espinha. Era como reviver um pesadelo que ela pensou estar longe. Valéria estava diferente. O semblante sério e a postura rígida denunciavam que as palavras que sairiam de sua boca não seriam fáceis. Nena andou até ela, enquanto os filhos a seguiam de perto, como guardas prontos para proteger a mãe de qualquer ameaça. Obrigada por virem, Valéria começou, a voz baixa. Ela olhou para cada um deles, como se estivesse pesando a dor que poderia causar. Eu não queria que isso acontecesse. Então, fale. Eduardo interrompeu, não disfarçando a frustração. Precisamos saber o que você sabe. Nena sentiu o coração apertar com as palavras de Eduardo. O desejo por respostas pulsava como um tambor em seu peito. Valéria demorou um pouco para responder, como se estivesse decidindo por quais palavras começar. A atmosfera pesada entre eles só aumentava a expectativa. Eu tenho visto seu marido com outra mulher, Valéria disse, finalmente, com uma voz trêmula. E há algo que ele não quer que vocês saibam. As palavras de Valéria pairaram no ar como um trovão, e Nena sentiu-se paralisada. Rafael olhou para a mãe, os olhos arregalados em choque, enquanto Eduardo estava prestes a explodir de raiva. O que mais poderiam descobrir? Era evidente que a família estava prestes a desmoronar. E se houvesse mais segredos do que apenas uma traição? Uma raiva contida se agigantava dentro dela enquanto Nena tentava compreender a magnitude da revelação. O que mais você sabe? Perguntou, a voz tensa. Valéria respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. O que vou contar pode mudar tudo. Nena, em um estado de inquietude, percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Um novo turbilhão de emoções se formou dentro dela, e, à medida que o silêncio se estendia, Nena sabia que a jornada para descobrir essa nova verdade estava apenas começando. O silêncio se estendeu como uma sombra pesada, e Nena sentiu o mundo ao redor desvanecer. Olhou para Valéria, aguardando a continuação da frase que poderia mudar tudo. O olhar da ex-amiga parecia um rio de arrependimento e angústia, como se ela mesma lutasse contra a tempestade de sentimentos que causará. Alberto não tem apenas uma amante. Valéria hesitou, a voz embargada. Ele está se envolvendo em algo muito mais sério. Ele pretende deixar vocês, e Nena não queria mais ouvir. Uma dor instantânea tomou conta de seu peito, como se uma faca tivesse sido cravada diretamente em seu coração. Ela piscou, tentando conter as lágrimas que estavam prestes a escorregar por seu rosto. Rafael a observava, o semblante confuso e assustado, enquanto Eduardo se aproximava de Valéria, quase como se quisesse confrontá-la. Deixe de conversa fiada, Valéria. O que você quer dizer com deixar? Eduardo perguntou, a voz subindo em tom. A indignação fervilhava nele, mas Nena podia ver o medo oculto por trás de sua bravura. Ele está planejando se mudar com a outra mulher. Ele quer tudo. A casa, a vida, tudo que vocês construíram juntos, Valéria disse, a voz quebrando. É uma situação complexa, mas o que tenho certeza é que ele não está pensando em vocês. As palavras dela ressoaram como um eco em um túnel escuro, e Nena sentiu-se tonta. Cada batida do coração parecia um lembrete cruel da fragilidade de sua vida. A ideia de perder tudo o que havia amado causava uma dor avassaladora. Se Alberto estava preparado para deixar a família, então, o que restava para eles? Rafael olhou para a mãe, com os olhos brilhantes de preocupação. Mãe, isso não pode ser verdade. Ele nos ama. Não é. Amor não é suficiente. Nena sussurrou, quase para si mesma, tentando recusar a realidade que agora se desenhava diante dela.
A casa que construíram juntos, as lembranças de risos e abraços, tudo poderia desmoronar em um instante. Eduardo olhou para Valéria, os olhos verdes ardendo em cólera. Por que você não falou isso antes? Por que nos deixou na ignorância? Por que eu hesitei? Valéria gritou de volta, sua raiva explodindo. Eu não queria me envolver. Eu só via o que estava acontecendo e não sabia se deveria interferir na vida de vocês. Mas a verdade é que, se eu não dissesse, estaria sendo cúmplice. Nena passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que refletia um turbilhão dentro de sua mente. As memórias de seu casamento floodar consciosnes os sorrisos, os momentos difíceis, as promessas de amor eterno. Tudo isso estava se desfazendo, e ela não sabia como lidar com a dor iminente. Se ele está fazendo isso, ainda existe esperança? Posso consertar isso? O desespero em sua voz deixou todos em silêncio, e Valéria se sentou, parecendo derrotada. Não sei, Nena. Mas é preciso confrontá-lo, saber a verdade diretamente dele. Não há como continuar com essa incerteza, Valéria disse, seus olhos transbordando empatia. Enquanto Nena assimila as palavras de Valéria, seus pensamentos se enredam em decisões difíceis. O que fazer agora? Confrontar Alberto, ou ignorar a dor que batia a porta como um fantasma em busca de abrigo? Ela olhou para os filhos e uma determinação cresceu dentro de si. Eu não vou perder minha família sem lutar, pensou. Mas como é que eu posso confrontá-lo? E se ele fizer a escolha errada? A sensação de que cada segundo contava fez seu coração acelerar. Um dilema monumental surgia diante dela, e o peso da decisão começava a descer como um manto pesado sobre seus ombros. O que mais essa verdade esconderia, e como ela mudaria tudo? E foi nesse momento, enquanto a padaria tornava-se o cenário sombrio de desvelar um futuro incerto, que o celular de Nena vibrou em seu bolso, trazendo um novo desafio à sua porta. Nela, uma mensagem de Alberto. Precisamos conversar. Hoje à noite. O que ele poderia querer agora? A tempestade estava apenas começando. Os ponteiros do relógio pareciam se arrastar enquanto Nena fixava o olhar na tela do celular. A mensagem de Alberto pulsava como um aviso, catalisando todas as emoções acumuladas nas últimas horas. O ânimo e o medo se entrelaçavam, formando um nó apertado em seu estômago. Precisava de respostas, mas a ideia de confrontá-lo a paralisava. Ao que ele se refere? O que poderia ser tão urgente? Pensou, enquanto sua mente vagava. O ambiente ao redor desapareceu, como se a padaria tivesse se tornado um palco isolado, onde somente Nena e suas incertezas existissem. Vamos para casa, mãe, sugeriu Eduardo, seu tom de voz pesado e a expressão de preocupação revelando quanto ele também estava afetado. Rafael, ao seu lado, segurou a mão da mãe com delicadeza, buscando conforto em um gesto tão simples. Sim, está na hora, Nena respondeu, mas ainda hesitante. Seu coração disparava com a possibilidade de um confronto. A ideia de Alberto se disfarçando por trás de palavras doces e promessas quebradas a aterrorizava. Ao saírem da padaria, uma brisa fresca envolveu Nena, mas a sensação de liberdade parecia longe. A casa tinha sido um abrigo, um campo de batalha ou uma fortaleza construída em amor, mas agora, tudo se construíra em torno de um cristão partido. Ao entrar em casa, Nena respirou fundo. O cheiro familiar da comida que Alberto preparou em tantas noites a envolvia, mas agora parecia como um eco de dias mais felizes, a serenidade transformada em incerteza. O silêncio da noite parecia preencher cada canto, como se o próprio lar estivesse esperando ansiosamente pelos acontecimentos que se seguiam. Mãe, você vai ficar tudo bem? Rafael perguntou, quebrando o silêncio tenso. O garoto tinha um olhar de preocupação, como se percebessem o peso do que estava em jogo. Sim, filho, eu só preciso conversar com ele, Nena respondeu, tentando manter a voz firme, mas mesmo ela conseguia perceber a trêmula incerteza que se escondia por trás de suas palavras. A porta da sala se abriu, e Alberto entrou com um semblante impassível. Ele sempre tinha aquele olhar que acalmava os filhos, mas, agora, não era mais suficiente. Oi, amor, você já está em casa? Perguntou, com um tom que Nena já conhecia tão bem. Era um tom que prometia amor, mas que carregava uma sombra estranha. Precisamos conversar, Nena disse, sem rodeios. Seus olhos fixaram-se nos dele. Sobre o que está acontecendo? Alberto hesitou, os músculos do rosto tensionando. A expressão dele passou de surpresa para um leve nervosismo, como se estivesse pesando suas palavras, escolhendo-as com cuidado. Eu pensei que poderíamos o quê, Alberto? Poderíamos continuar como se nada estivesse acontecendo?
Você está me fazendo ruim por dentro, e não posso ignorar isso. Nena sentiu a raiva ardendo em seu peito. Os filhos ficaram em silêncio, a tensão no ar tão densa que poderia ser cortada com uma faca. O momento estava ali, prestes a explodir, e Nena sentiu-se em um limiar. O que Alberto revelaria? Ele diria a verdade, ou mais uma vez escreveria uma nova mentira? A percepção de que ela não controlava nada a atingiu como um raio. E se eu perder tudo? O pensamento o assombrou. Alberto era o último pilar de sua realidade, e a possibilidade da ruína amaldiçoava. Ele respirou, parecendo buscar coragem. Nena, eu realmente preciso que você ouça o que eu tenho a dizer. Enquanto ele falava, Nena sentiu que o mundo à sua volta começava a desabar. As palavras que se seguiam poderiam selar o destino de sua família. Não havia como voltar atrás, e tudo estava prestes a mudar. Mas, antes que ele pudesse concluir, algo inesperado ocorreu. O celular de Nena vibrou novamente, trazendo mais uma mensagem e a promessa de mais mistérios a serem revelados. O que mais viria à tona naquela noite de incertezas? As palavras de Alberto estavam prestes a romper a barreira de um silêncio ensurdecedor. Nena sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando em seu peito. O celular, já vibrando em sua mão, parecia um aviso, mas ela não podia se distrair. A tensão no ar era palpável, e seus filhos observavam a cena atentamente, como se estivessem em uma linha de frente de uma batalha sem precedentes. Eu não sei por onde começar. Alberto mordeu os lábios, claramente perdido. A verdade é que eu estive pensando muito sobre nós, sobre o que construímos ao longo dos anos. Mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Nena, engasgada, apenas balançou a cabeça. O que faria um homem que ela acreditava conhecer tão bem ter dúvidas? As memórias de todos os aniversários, celebrações e até mesmo os momentos de dor ressurgiram. Alberto, isso não é um simples desvio. Estamos falando de nossas vidas. Estamos falando da nossa família. Ele respirou fundo, e a cor de sua face parecia ter sumido. O que Valéria disse eu não consigo negá-lo. Eu andei me envolvendo em algo sem pensar, e se não for suficiente me desculpe, eu poderia ter evitado dolorosamente, mas me pareceu mais prático. Prático. Nena não conseguia conter a incredulidade. E o que seria prático? Vender nossa casa e nos deixar na rua? Você está pensando apenas em si mesmo. As palavras soaram cruas, mas a dor e a confusão estavam levando-o ao extremo. Era para ser um investimento, eu só queria dar uma vida melhor para todos nós. Pensei que se eu tivesse uma reserva, poderia evitar que passássemos dificuldades. Alberto tentou explicar, mas suas sobrancelhas franzidas mostravam que ele sabia que suas palavras não justificavam sua traição. E essa senhora está te levando a isso? Eduardo interveio com um tom de raiva crescente. Estava claro que você estava traindo a confiança da mãe e de todos nós. Nena olhou para Eduardo, seu filho, e viu a necessidade dele de proteger sua família a qualquer custo. Ela sentia a mesma necessidade, e a fúria as unia. Eu sei que cometi erros, mas não queria fazer mal a vocês, Alberto disse, e Nena sentiu uma onda de desprezo. Ele parecia perdido, mas ao mesmo tempo se afastava da realidade que todos estavam enfrentando. A verdade é que não se trata apenas de você ou de Valéria. Trata-se da família que construímos. E eu não vou deixar isso acontecer. A voz de Nena foi firme e forte, como um portão cuidadosamente trancado para proteger o que realmente importava. Neste momento de tensão, o celular de Nena vibrou novamente. Ela olhou para a tela e viu que era uma mensagem de Valéria. Um arrepio percorreu sua espinha. Nena, tenho mais que dizer, não posso ficar calada. Precisamos nos encontrar de novo. O dilema no coração de Nena foi crescendo. Não poderia cair nesse jogo de mentiras e traições. Ela olhou para os filhos e fez um pacto silencioso. A família primeiro, sempre. Alberto, é hora de tomarmos uma decisão. Precisamos encontrar uma saída juntos, não você sozinho com seus planos fracassados. Nena se virou para seus filhos. Vocês estão comigo? A família é tudo que temos. Rafael disse, a determinação brilhando em seus olhos. Sim, mesmo que isso signifique confrontar seu pai. Precisamos de respostas verdadeiras, Eduardo completou, olhando firmemente para Alberto. Nena sentiu o coração aquecer. Aquela unidade entre eles era como uma fortaleza, algo que ninguém poderia quebrar. Eles estavam juntos nessa luta, transbordando amor e resistência diante das adversidades. O que quer que viesse a seguir, elas estavam determinadas a enfrentar. Alberto,
percebendo o espírito inquebrantável da família que havia tentado desmantelar, olhou para eles. Em seus olhos havia um misto de esperança e receio. Se quisesse recuperar a confiança, o amor e o laço que unia todos, ele saberia que o caminho seria longo e doloroso. Eu quero tentar. Eu quero ficar, mas preciso da ajuda de vocês, Alberto respondeu, e dessa forma, um novo pacto foi formado no coração daquela casa que, apesar de ameaçada, agora pulsava de amor e determinação. A conversa ainda tinha muito a desvendar e o novo dia acordaria com novos desafios. Mas, pela primeira vez, Nena se sentiu otimista. Criaria um novo caminho, e que aqueles que lado a lado enfrentassem o que estivesse por vir. A jornada ainda não havia terminado, mas o amor estava em primeiro lugar. E assim, enquanto a vida pulsava ao redor delas e o sol começava a nascer, Nena fez um voto. Iria lutar pela sua família e mostrar que, mesmo em meio às tempestades, o amor sempre prevaleceria. Essa era, sem dúvida, uma nova esperança, uma nova chance. E você, que também carrega histórias emocionais e transformadoras, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias que vão tocar seu coração. Deixe seu like agora e ajude nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam sentir essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo impactante com pelo menos 5 amigos. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de amor e esperança.